A graça e paz, irmãos. Para dar início ao nosso culto, eu estarei lendo um versículo que se encontra em Romanos 12, 21, que diz: Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por mais um dia. Senhor, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ó Pai, através da mensagem e através dos louvores também, ó Deus. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou estar passando a palavra para o Ministério de Louvor. Boa noite, irmãos. Vamos cantar o hino 67. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, e cantando vitória Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dada a Cristo veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte e pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dada a Cristo mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui, pois nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dada a Cristo Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu Rei e Salvador, vos manda em seu amor, as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu.
passando por um momento de dízimos e ofertas. A Jéssica vai estar lendo um texto que se encontra em Marcos 12, 41 ao 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia. Pai, eu venho estar te pedindo, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, dos nossos irmãos, dos dízimos e das ofertas, ó Pai, que aqueles irmãos que estão desempregados, o Senhor possa estar abrindo uma porta de emprego, ó Pai. Esteja, Pai, à frente de tudo, ó Pai, pois todos estamos passando por momentos muito difíceis, ó Pai, por conta dessa pandemia. E é isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Antes de passar a palavra para o Ministério de Louvor, o pastor pediu para estar avisando que no domingo ele vai estar das 11 horas até as 12 horas entregando as revistas para os irmãos que encomendou, tá bom? Agora a palavra está com o Ministério de Louvor. 1, 2, 3, vai! Eu vejo a glória do Senhor.
descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Tua graça. Tua graça. Dois, três, vai. És o noivo que estou a esperar, com a minha luz
vou te aguardar. É semeador que está a semear, que teu fruto venha em mim brotar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. És o Pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar se eu caminho não sei mais achar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sem Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sem Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, tu és noivo semeador,
graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, continuando com o nosso culto, queremos agradecer a direção da Jéssica e família, que Deus continue abençoando a sua vida, Jéssica, sua família, mãe, pai, sua irmã, que Deus continue no controle da vida de vocês. Agradecemos também o Ministério de Louvor e Adoração ao nosso Deus, a qual nós prestamos, esse culto, e que Deus possa ter aceitado esse louvor também, que chegue até diante dele. Sempre nós falamos isso, com um cheiro suave, porque é como um incenso, nosso louvor e nossa adoração é como um incenso na presença de Deus, então que chegue até ele com um cheiro suave. Mas antes de passar a mensagem propriamente dita, eu quero orar juntamente com os irmãos, pedir que Deus esteja direcionando a minha vida, a vida dos irmãos, que possa Deus me iluminar, e que eu possa lhe passar de uma maneira simples, mas de uma forma que seja bastante eficaz na vida dos irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta noite. Vamos orar. Deus, nós te pedimos, ó Pai, a Tua graça, a Tua bênção sobre a minha vida, principalmente nesse momento, que vou transmitir a Tua palavra, Senhor, esteja me abençoando e me usando. Obrigado, mais uma vez te agradeço pela família da Jéssica, obrigado pelo Ministério de Louvor, obrigado, Senhor, pela essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na Tua presença, Senhor. E esse livramento também dessa pandemia, desse vírus, ó Deus, esteja guardando o Teu povo, guardando a cada um de nós, ó Deus, nos protegendo, principalmente aqueles que estão saindo de casa constantemente para trabalhar, aqueles que trabalham na saúde, Senhor, que o Senhor esteja também abençoando e guardando a cada um deles, ó Pai, protegendo também, Santo Deus, esteja, Pai querido, também com o emprego de cada um, abençoando o trabalho de cada um. E a gente não tem ouvido de pessoas que estão desempregadas na nossa igreja, que o Senhor esteja cuidando do emprego de cada um, Senhor, abençoando a vida financeira dos nossos irmãos também, da sua igreja também. Obrigado, porque aqui não tem faltado nada, os irmãos têm contribuído, Senhor, com dízimos, que as ofertas têm depositado, nós queremos te agradecer por isso, cada dizimista, cada ofertante, que não tem faltado o dinheiro para pagarmos as nossas contas, para honrarmos com os nossos compromissos aqui, Senhor. Muito obrigado. Então, fale conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema que nós vamos pensar nessa noite é como Jesus quer nos encontrar. Esse é o tema, como Jesus quer nos encontrar. E esse como Jesus quer nos encontrar, eu quero falar sobre a sua volta, a volta de Jesus, o retorno de Jesus para vir buscar a sua igreja. Como Jesus quer nos encontrar. E o texto desse tema que eu tirei é 2 Pedro, no capítulo 3, começando no verso 10. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, começando no verso 10. Vai nos dizer assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Até aqui o verso 15, 10 ao 15. Muito bem, como Jesus quer nos encontrar? No verso 10 vai falar, mas o dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá, com certeza Jesus virá. Jesus virá. Por que eu quero enfatizar essa parte aqui? Porque, irmãos, nós estamos vivendo num tempo que parece-me que alguns cristãos estão se esquecendo que Jesus Cristo fez uma promessa a nós que virá para nos buscar. Ele virá. Ele foi preparar, como diz lá em João, não se turbe o vosso, 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, Jesus falando, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, teria dito, vou preparar-vos lugar, e ele fala, quando ele for preparar lugar, ele
preparar e voltará. Esse preparar lugar foi tudo que Jesus então fez em sacrifício por nós, para nos dar essa porta de entrada, acesso aos céus. E ele já fez isso, e o lugar já está preparado. E só falta o que? Ele voltar para nos buscar. Então nós como cristãos, irmãos, nós temos, mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo difíceis aqui, e não só lembrar nos tempos difíceis, porque às vezes quando nós estamos vivendo em tempos difíceis, nós lembramos, não, ainda bem que, né, tem um céu preparado para nós. Não. Todo momento nós temos que desejar e esperar essa volta de Jesus, que foi preparar esse lugar e já está preparado, só estamos esperando ele voltar. Quando vai ser isso aí? A Bíblia não especifica. Já teve várias pessoas vindo e dizem, olha, em 2000 vai acabar o mundo, e vários outros que profetizaram a volta do Senhor Jesus Cristo e colocaram algumas datas, e não aconteceu. Com isso, alguns podem até ficarem descrentes. Por quê? Porque há tanta promessa da vinda e até agora não veio. Mas a Bíblia não deixa uma data, mas diz, virá como ladrão de noite, numa maneira inesperada, mas virá, inesperada. E nós temos que estar preparados, porque ele virá. Muito bem, quando ele virá, a Bíblia fala que outrora, a humanidade, a não ser Noé e a sua família, morreram pelas águas, no dilúvio. E depois, com Noé, Deus fez uma aliança. E essa aliança, a gente vê o arco, né, que aparece no céu, depois da chuva a gente vê aquele arco bonito. Aquele arco lá é uma aliança que Deus fez com a humanidade, de o mundo não acabar mais em água, com água. Mas sim, vai passar pelo fogo, como diz aqui em Pedro. Esses céus e essa terra vão passar pelo fogo, vão ser queimados. Quando? Não sabemos, mas isso irá acontecer. Portanto, Pedro vai dizer que todas essas coisas que nós estamos vendo aos nossos olhos no físico, passará então, vão ser desfeitas, desfarão a terra e as obras que nela queimarão. Então, vão ser desfeitas. Muito bem, vamos aqui então analisar e também aplicar na nossa vida e no tempo que nós estamos vivendo. Se tudo isso que nós vemos são coisas transitórias, há uma transitórias, porque são coisas que não são permanentes. São transitórias, como é que nós devemos de agir então com essas coisas transitórias? Meus irmãos, não é errado nós temos as coisas neste mundo, ainda nessa terra, mesmo que vai passar pelo fogo, não é errado, isso eu sempre tenho explicado, não é errado nós temos as coisas materiais, nós trabalharmos e lutarmos para conquistar algumas coisas. Portanto, nós temos que ter em vista que essas coisas são coisas transitórias, passageiras. Se são coisas transitórias e passageiras, nós devemos não dar muito valor a mais essas coisas do que as espirituais. A dificuldade e o problema é de valorizar algo acima daquilo que merece o seu valor. Valorizamos algo passageiro, algo transitório, e às vezes em detrimento a algo permanente e espiritual. E é isso que Pedro vai nos ensinar e que nós devemos ter em mente, que o que nós devemos de valorizar não são tanto essas coisas que são transitórias e passageiras, que todas essas obras se queimarão. E tem pessoas que dão muito valor a essas coisas passageiras, e até dão valor até acima das próprias pessoas, coisas materiais que passarão pelo fogo. Nós devemos, irmãos, eu aprendi muito cedo isso aí, nós devemos de amar, você amar as pessoas, isso está certo, amar as pessoas, gostar das coisas e adorar a Deus. E eu aprendi muito cedo isso, amar as pessoas, gostar das coisas e adorar a Deus. Se nós invertermos isso, nós estamos, principalmente nós como cristãos, nós estamos num caminho errado, porque às vezes a pessoa adora as coisas, e adorar é só a Deus. Às vezes as pessoas adoram as pessoas, e não devemos de adorar as pessoas, devemos de adorar a Deus. Às vezes as pessoas amam
as coisas. Nós devemos de amar as coisas. Nós devemos de amar as pessoas. Então, quando nós colocamos isso no seu devido lugar, nós vamos viver melhor com o nosso semelhante, com Deus e com as coisas que nós temos. Gostar sim. Você pode gostar do seu carro. Agora, você amar o seu carro e gostar das pessoas, está inverter os valores. E isso que acontece. Tem pessoas que quando há uma colisão com o seu carro, e como ela ama, até adora aquele veículo, ela muitas vezes diz, acabou com a minha vida. Olha, acabou com a minha vida. A vida dele ou dela estava no carro, ou em outras coisas materiais. Acaba sofrendo. Sabe por que sofre? Coisa transitória. Coisas que não são permanentes. Coisas que você deve de gostar e não amar ou adorar. Adorar a Deus, amar as pessoas e gostar das coisas. Quando a gente tem isso em mente, que são coisas transitórias, a gente vai ver, então, poxa, é passageiro isso. É passageiro, então eu não vou focar a minha vida nessas coisas. Eu não vou focar. Outra coisa, hoje há um culto, claro que nós temos que cuidar do nosso corpo, temos que fazer, nós conversamos, fazemos exercício e tudo, mas há um culto ao corpo também. Há um culto à beleza do corpo. E também são coisas transitórias. Porque quando a gente é novo, temos a idade, né, mocinho, mocinha, as coisas estão tudo em pé. Está tudo em pé. Mas vai chegar um tempo que é transitório também. Que nós não vamos ter aquele vigor que nós temos hoje. A pele vai enrugar. Às vezes a gente não vai ter aquela beleza que tínhamos quando jovens. E se nós colocarmos toda a nossa vida nisso, há uma frustração muito grande. Então Pedro já começa a nos ensinar e mostrar que são coisas, as obras, essas coisas são coisas transitórias. São coisas que nós não devemos de pôr o nosso coração totalmente nessas coisas, que são coisas passageiras, transitórias. Tudo isso vai se desfazer pelo fogo, as coisas materiais. Até o nosso corpo, esse corpo vai ser transformado. Esse corpo, nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo de Jesus, um corpo incorruptível, porque esse corpo é corruptível, ele vai se desfalecendo, ele vai perdendo o seu vigor, e nós vamos deixando, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo faz uma analogia com esse corpo, como se fosse um tabernáculo, uma casa, e nós temos um tabernáculo feito não por mãos humanas, mas por Deus, ele mostrando que nós vamos ter um corpo glorificado semelhante a Jesus, onde que não haver mais doença, nem morte, e nem dor, vai ser um corpo glorificado semelhante a de Jesus. Agora, por causa disso, você vai deixar de cuidar do seu corpo? Não é isso que eu quero dizer. Mas você não vai cultuar o seu corpo. Você não vai ficar mostrando o seu corpo como para pessoas também endeusar você, ou cultuar o seu corpo. Mas sim cuidar, porque nós, principalmente como cristãos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Sendo o templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar bem do meu corpo. Irmãos, um parênteses aqui. E a questão também da alimentação. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Porque às vezes nós criticamos muitas pessoas que bebem bebida alcoólica, ou que fumam, e às vezes a gente não cuida, come muito açúcar, muita gordura, muito café. Nós temos que ser ponderados em tudo, a Bíblia fala. Porque com isso nós estamos trazendo doença para o nosso corpo, e também destruindo o templo do Espírito Santo. Se é para nós caminharmos mais um tempo nessa terra aqui, antes da vinda de Jesus, caminharmos mais um tempo aqui saudável, às vezes a gente vai acelerar a nossa despedida desse mundo, porque não estamos cuidando bem da nossa alimentação também. Por mais que nós cuidemos da nossa alimentação, assim mesmo, com tudo isso que nós estamos vendo, essa transformação até na alimentação, assim mesmo, a gente não come bem, quanto menos se não cuidar. Então, nós temos que cuidar sim, cuidar do seu carro, porque você trabalhou, foi do suor do seu rosto que você conseguiu, cuida do seu carro, cuida da sua casa, mas não adore isso, não adore. A gente vê que tem pessoas que adoram essas coisas transitórias e coisas passageiras, e Pedro fala, vai se passar, o fogo vai queimar, teremos um outro corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, esse aqui também é transitório, nós temos que cuidar dele enquanto estivermos nesse mundo, depois não vamos precisar de nada disso, nem do seu carro, você não vai precisar da sua casa, você não vai precisar mais desse corpo, porque esse corpo vai ser também transformado. Cuide
da maneira que você, então, nós somos peregrinos nessa terra, cuide por um período pouco de tempo que você vai passar por aqui. Que a Bíblia fala que a nossa vida aqui é de 70 a 80, apesar que a Dorinha está fora da Bíblia, né? A Dorinha já foi fora da Bíblia. É de 70 a 80, ela vai fazer ou fez, né? Fez 104 anos de idade. 104 anos de idade. Isso aí não é para qualquer um, não. 104 anos. Muito bem. Então cuide. Cuide do que Deus te deu. Mas não idolatra essas coisas. São coisas passageiras e transitórias. É isso que fala no versículo de número 10. Havendo, pois, de perecer, verso 11, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser? Dá uma paradinha aqui. Então, se nós temos essa mentalidade que todas essas coisas irão perecer, todas essas coisas que nós vemos hoje com nossos olhos nus, vão perecer, passarão pelo fogo. Aí ele faz uma pergunta, então, ele vai falando, que pessoas, olha lá, que pessoas devemos ser? Olha só, que pessoa? Havendo por perecer todas essas coisas, que pessoas convém ser em santo trato e piedade? Santo trato e piedade. Quando nós, então, olhamos para essas coisas transitórias, cara, que cuidamos de tudo como nós falamos, e agora sabendo que nós também estamos de passagem, peregrinos aqui, como deve ser a nossa vida, irmãos? Como que Jesus quer nos encontrar? Primeiro, em santo trato. O que é em santo trato? Em santidade, irmãos. Em santo trato, em santidade. Meu irmão, minha irmã, cuidado com a sua vida na questão moral. Na questão moral. A santificação, a palavra do Senhor nos ensina a respeito da nossa salvação. Nós temos a salvação pela graça no Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Só que nós temos que desenvolver essa salvação. E esse desenvolver nossa salvação é a santificação. Então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que procurar fazer de uma forma, como diz aqui na palavra do Senhor, de um santo trato. Uma santificação, uma pureza. E principalmente na questão moral, irmãos. Tem pessoas que constroem a sua vida e vivem um tempo e de repente, por um deslize, ela acaba então denegrindo a sua própria imagem e sofrendo com isso por causa de alguma questão moral. Santo trato. Jesus quer nos encontrar nesse santo trato. Tudo que nós vamos fazer, irmão, que seja então santificado, separado. Porque às vezes a gente olha as pessoas e olhando para a vida do outro, imitando o outro, e às vezes imitando até as coisas do mundo, que não tem nada de santidade, crentes imitando coisas que não tem nada a ver com santidade. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo está fazendo, isso é normal, não é normal. O crente, ele tem que viver num santo trato, separado. Ser santo é separado. Puxa vida, se a maioria, e olha, irmãos, na Bíblia você vai perceber isso. Na Bíblia a maioria não tinha razão. Você vai ver, a maioria não tinha razão. Toda vez que a gente vai ver a maioria sempre defendendo algo, a gente vai ver que estava fora dos planos e dos propósitos de Deus, e no Novo Testamento dos planos e propósitos de Jesus. A maioria. Por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Entrai pela porta estreita. Por quê? A porta é estreita, é apertada, é espinhoso. São poucos o que entra por ela. Mas o final dela é a salvação. E fala da porta larga, onde que muitos entram. Porta larga. Mas é o caminho do quê? Da perdição. A gente vai ver Josué e Caleb, os dois entraram na terra prometida, porque a maioria dos outros não entraram, porque começaram a murmurar, reclamar, foram espiar a terra, não entraram na terra prometida. Porque a gente vai ver que a maioria, sempre a maioria, não tinha razão. E hoje, da mesma forma, se a gente vê muitos aí, e fala assim, mas todo mundo, não vai pelo todo mundo, vai pela minoria. A minoria que procura caminhar e fazer as coisas certas. A maioria não vai pela maioria não, todo mundo faz, não. A gente tem que viver no santo trato. Então eu tenho essa preocupação comigo. E vários conselhos você já ouviu, eu também já ouvi. Mas todo mundo está fazendo, por que você não faz também? Você é bobo. Ainda falo, você é bobo. Por que você... É um caminho mais... Você vai caminhar mais por aí? Você vai gastar mais por aí? Você vai tomar... Não, mas se é o certo. Se é o certo, eu vou caminhar mais. Se é o certo, eu vou gastar mais. Por quê? Porque eu tenho que viver num santo trato. Porque quando Jesus voltar para nos buscar, Ele quer nos encontrar assim, vivendo um santo trato. Outra coisa, piedade.
vivendo em piedade. O que é piedade? Primeiro, amor. Amor para com as coisas de Deus. Tem muito que está se esfriando, fazendo as coisas de Deus de uma forma totalmente relaxada. Não tem mais aquele amor pelas coisas de Deus. Piedade é amor pelas coisas de Deus. Fazer com amor. E tudo que nós vamos fazer para Deus, irmãos, mesmo que não saia perfeito, mas se você faz com amor, Deus recebe. Porque piedade é isso, fazer com amor, dar o seu melhor pelas coisas de Deus, fazer com amor. E a minha avó que tinha esse modo de falar, falava algo que quando uma pessoa que vai fazer até uma comida, que vai fazer com nervosa, que não vai fazer de mau grado, que não faz com amor, azeda. Azeda logo. Ela falava sobre isso, ou o tempero não sai bem, ou alguma coisa acontece lá. Quando faz com amor, é diferente. Então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer com amor, principalmente com as coisas de Deus. Não faça nada para as coisas de Deus se não for com a piedade, com amor. Virtude é dar o culto a Deus da maneira que Ele merece. Virtude está dentro da piedade. Dá o culto a Deus da maneira que Ele merece. Cultuar a Deus da maneira que Ele merece. Por quê, irmãos? O culto, ele é individual. Por mais hoje nós estamos aqui com um número bem reduzido, mas quando nós estamos com um grupo grande na nossa igreja, quando Deus olha que nós estamos cultuando a Deus, Deus olha cada um de nós. O culto, ele é individual. Como nós estamos cultuando a Ele. E se nós estamos cultuando a Ele da maneira que Ele merece. E como é que Ele merece o nosso culto? Não é somente no momento que nós estamos aqui reunidos e ensaiamos, eu mesmo estudei para pregar, é que Deus está recebendo o meu culto, a minha adoração, não. É no dia a dia com Deus. E culmina então esse dia a dia com Deus, no santo trato, na piedade, que depois quando nós nos reunimos para adorar a Deus, Deus fala, eu vou ouvir o louvor e a adoração dessa pessoa, eu vou ouvir a pregação dessa pessoa, porque durante o dia, na semana e nos dias mesmo na vida secular, ele viveu no santo trato, ele viveu na piedade, e hoje eu vou ouvir o louvor e a adoração desse meu filho que vai prestar a mim. Essa é a virtude, de adorar a Deus da maneira que Ele merece adorar. Fazer o melhor é a nossa vida em santo trato durante a nossa vida secular. Porque nós temos nossa vida secular, irmãos. Nós temos aqui nosso tempo, acabou o nosso tempo aqui, nós saímos e temos nossa vida secular. Só que Deus continua conosco e observando as nossas atitudes em todos os lugares que nós passamos. Todos os lugares. E nesse lugar que nós passamos ou agimos, Ele quer ver em nós o santo trato, a piedade. Outra coisa, é a compaixão, está dentro da piedade. Compaixão pelo sofrimento alheio, o sofrimento do outro, irmãos, essa compaixão. E hoje, a gente percebe, pela situação que nós estamos vivendo, a compaixão na vida de muitos que estão com compaixão daqueles que estão sofrendo, famílias lutadas, muita gente desempregada, sofrendo, precisando de um apoio, de uma ajuda, até de alimentação, e nós temos visto, graças a Deus, nós temos visto pessoas que têm ainda compaixão pela situação do outro que está sofrendo, levando cesta básica, ajudando com a alimentação e outras coisas a mais. É isso. Piedade está dentro disso, nosso relacionamento para com Deus, cultuar a Deus da maneira que Ele merece. Meu irmão e minha irmã, você tem cultuado a Deus da maneira que Ele merece? Ah, pastor, eu tenho procurado fazer o meu melhor e tudo bem. Como que tem sido o seu dia a dia, a sua semana, o seu santo trato, nos seus negócios, no seu trabalho? Tem verdadeiramente se afastado das coisas erradas, que vê que Deus não aprova, que não é da vontade de Deus, você procura se afastar, todo mundo está fazendo, mas você fala, puxa, mas não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas eu sou um servo de Deus, sou um filho de Deus, uma filha de Deus, então essa atitude eu não devo de tomar. Ah, mas você é bobo, vai tomando prejuízo, tudo bem, mas está agradando a Deus. Se está agradando a Deus, você está vivendo no santo trato. A sua piedade, compaixão para com o próximo, com a dor do outro, você tem sentido isso? Cultuando a Deus
da maneira que Ele merece? As coisas de Deus você tem feito com amor? Com amor? Quando pega para fazer, faz com amor? Faz não para ser visto, se for visto pelo homem, receber elogio do homem, tudo bem, mas principalmente você faz para agradar a Deus, porque ama a Deus e faz as coisas com amor, com aquela alegria, com amor. Então você está vivendo também em piedade, santo trato e piedade. No verso 12 vai falar, aguardando e apressando-vos a vinda do dia de Deus. Aguardando e apressando. Esse aguardar, irmãos, é que nós temos, e agora no tempo de pandemia, que você está aguardando a volta para o trabalho, às vezes, né? Tem gente que não aguenta mais, tem uns que estão trabalhando em casa e não aguenta mais ficar em casa, está aguardando, não vejo a hora de voltar a trabalhar, ir lá para a fábrica, ou lá para a escola mesmo, dar a minha aula lá na escola, tudo presencial, aguardando. A questão do aguardar, esse aguardar, é algo que tem que ser trabalhado no nosso coração, porque nós estamos vivendo num tempo de tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido. A gente quer as coisas para ontem, e às vezes não quer aguardar, e a gente vê isso nas crianças. Às vezes você fala, você espera um pouco, ela fica naquela agonia e não aguenta esperar nada. E na nossa vida também como adulto, por essa circunstância que nós vemos tão rápido. Eu me lembro até o dia de hoje, quando eu fui ter, acho que foi o primeiro computador que eu fui ter, e fui ter um pouquinho tarde, e tinha um irmão que ele já tinha um computador mais assim, sofisticado que o meu. E o meu foi daquela plano de escada lá, era escada que fala, né? É escada que fala, Mendes? É de escada, tem de escada, isso, tem de escada. Aí ele falou assim para mim, e eu como não conhecia, ele falou assim, olha, logo você vai ver como você não vai aguentar ficar com essa internet de escada. E foi dito e feito, a gente queria uma coisa mais rápida, e aquilo lá ficava, muito demorado, a internet de escada. E eu percebi, falei, realmente, não dá, teve que mudar para o speed, uma coisa mais rápida. E você vai pedir um lanche, e outrora que eu fui na Bahia também viajar, lá a coisa sai tudo fresquinha, então você vai pedir um almoço, alguma coisa lá, é meia hora, 40 minutos para chegar. Agora aqui, você vai num shopping em algum lugar, se demorar 15 minutos, 10, 15 minutos, você já vai ficar agitado, vou estar demorando para chegar meu lanche. Porque a coisa é muito rápida, e nós estamos acostumados a ficar, nós não queremos aguardar nessa agitação. Trazendo para as coisas espirituais, Deus ele não entra nessa correria nossa não, Deus não entra. Deus não vai fazer dessa forma. Deus ele vai trabalhar no tempo dele, continua trabalhando no tempo dele. Nós que devemos de entrar no tempo de Deus, que é o Kairos, tempo oportuno, não Cronos, que é esse nosso tempo, é o Kairos, o tempo oportuno de Deus, é o tempo certo. E aí nós queremos enquadrar nessa agitação nossa, nós queremos enquadrar Deus nessa agitação. E não aguardando, olha só, não aguardando. E quando nós não aguardamos, por exemplo, se está demorando muito, tem pessoas que já decidem, não quero mais não. Desiste e vai para outro lugar, ou não quer mais aquilo, porque demorou, não quero mais não. Pode cancelar porque eu não quero mais não. Por causa daquela agitação. E nas coisas espirituais, tem pessoas que estão também abandonando há tanto tempo, eu oro, tanto tempo esperando, tanto tempo aguardando, e até agora não aconteceu. E Pedro vai falar, aguardando com paciência esse dia, que vai chegar, ele virá. Quando, pastor? Não sei, mas ele virá, aguarde, ele virá. E quando ele voltar, nós vamos ser redimidos de tudo isso aí. E nós temos que aguardar com paciência no Senhor. E se não tem, meu irmão, peça paciência ao Senhor. Mas não perca a sua fé e não desista, aguarde. Ele fala, aguardando esse dia. E aguardando, e também apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Aí, aguardando e apressando-vos. Aí eu fiquei meio assim, né? Fiquei estudando quando eu falei, aguardando e apressando-vos, como é que é isso? Como que é? Se nós então queremos que Jesus volte, e a palavra do Senhor diz, irmãos, que Deus conhece os seus, e Ele vai voltar, e eu já dei um estudo sobre isso, eu acho que você vai lembrar, Jesus vai voltar quando a igreja dele estiver completa. Que igreja que é essa? A igreja que é a igreja universal, essa igreja espiritual, onde Cristo é o cabeça, e está espalhado em
todo mundo a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, que são os membros da igreja de Cristo. E tem aqueles que ainda irão se converter, que fazem parte, que nós não conhecemos, mas Deus conhece. E quando nós então pregamos o evangelho, nós estamos apressando a vinda de Jesus, porque esses que fazem parte precisam também ouvir o evangelho. E esse evangelho que nós vamos pregar é com palavras, com nossas atitudes, alcançar essas pessoas que ainda não ouviram e que precisam ouvir do evangelho de Cristo. E quando eu falo evangelho, é o evangelho genuíno da palavra do Senhor, né? Não é qualquer evangelho, é o evangelho genuíno, a pregação da palavra do Senhor. Apressando-vos para esse dia, o que é? Pregando o evangelho de salvação. Meu irmão, você prega o evangelho falando, você pega o evangelho testemunhando com a sua vida, E as pessoas, principalmente nesse tempo, as pessoas vendo Cristo, a sua vida, é uma pregação do evangelho, quando você vive o quê? Em santo trato, uma vida diferente, e as pessoas observam. As pessoas, às vezes, tem pessoas que não se entregaram ainda a Jesus, mas sabe qual deve ser o comportamento do cristão. E quando você tem um bom comportamento, fala, aquele lá é um crente, aquele é um cristão. E você está, então, nesse santo tato seu, você está pregando o evangelho com as suas atitudes. Porque nem sempre vai dar para você falar, mas viver você vai viver sempre, com as suas atitudes. E essa atitude vai pregar o evangelho também, mostrando que você é um cristão. A piedade. Você agindo com a piedade, tendo compaixão das pessoas, você está pregando o evangelho, porque você está ajudando as pessoas. Foi o que Jesus falou, tive fome, tive sede, e me desse de comer, me desse de beber, me visitasse. Nós temos que alcançar essas pessoas através também das nossas atitudes de solidariedade. Aí nós estamos pregando o evangelho também, mostrando o amor de Cristo através de cada um de nós. Apressando-vos a vinda do dia de Deus, apressando-vos, pregando o evangelho, aguardando e pregando o evangelho, com paciência, tranquilidade, mas não deixando ser uma pessoa passiva, não, mas pregando o evangelho através das nossas palavras e atitudes às pessoas que ainda não conhecem e aqueles que pertencem à igreja de Jesus, que irão aceitar também. Muito bem. Falando sobre isso, no verso 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardando novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejam achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Muito bem. Como Jesus quer nos encontrarmos? Repetindo, como Jesus quer nos encontrar? Em santo trato, em piedade, agora, imaculados e irrepreensíveis. Imaculados, sem mancha, diante dele. E como? Sendo nós ainda imperfeitos, estando nesse corpo corruptível, como se encontrar imaculado naquele dia, pastor? Como nós falamos de manhã a respeito da oração, meu irmão, quando nós temos uma vida com Deus, em oração, Deus vai direcionando a nossa vida, vai mostrando, olha, segue esse caminho, vai para a direita, vai para a esquerda, e vai nos ajudar a desviar-nos dos caminhos errados, vai ajudar a nos desviarmos. E se acaso acontecer de nós cairmos em algum erro, nós sabemos que através da confissão do nosso pecado, do reconhecimento que nós falamos de manhã, é importante nós chegarmos diante de Deus nus e mostrar o nosso erro, que realmente Deus tinha mostrado e direcionado o caminho certo que deveríamos de tomar, ou de seguir, e não seguimos, de confessar, e quando confessamos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, diante dele, através do sangue de Jesus, nós somos então, somos imaculados, porque confessamos esses erros a Deus, confessando e pedindo perdão, e através do sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo o pecado, nos encontrar imaculados. Acontece que quando nós nos desviamos de Deus, dessa comunhão, e não confessamos o nosso pecado, a mancha continua, irmãos, até nós confessarmos esse pecado e verdadeiramente lavar no sangue de Jesus. Imaculados.
Então dá para se encontrar, dá, desviando do pecado, mas se caso cair no pecado, nós sabemos aonde lavar nossas vestes manchadas ou sujas, ser imaculados. E irrepreensíveis. Irrepreensíveis também da mesma maneira. Irrepreensíveis é quando nós olhamos em oração, Deus nos mostra também, e vai ali mostrando o caminho errado que nós estamos tomando, e nós, nesse momento que Ele nos mostrou, a gente já se conserta, já desvia daquele erro, daquele caminho, já se conserta, não vai precisar outro nos repreender. Nós mesmos vamos consertar o caminho, porque Deus já nos mostrou qual o caminho certo a seguir. Não vai precisar, você está aí como uma vez eu entrei lá, não via a placa, e comecei a caminhar tranquilo, e via que o pessoal vinha de frente, e farol alto, aí um gritou, você está na contramão. Falei, puxa vida, estou na contramão, estava aqui tão tranquilo, estou indo na contramão. Por quê? Precisou alguém me avisar, porque eu não olhei a placa. E entrei na contramão. Da mesma maneira, quando Deus vai nos direcionando, não vai precisar ninguém nos falar, você está na contramão, porque Deus vai nos mostrar a placa. Aí é contramão. Sai fora daí. Pega para a direita, pega para a esquerda. E quando errar, fala assim, olha, dá a meia volta, que você está indo para a contramão. Volta. Pega o caminho, a direção certa. E não vai precisar outros nos repreender. Porque seremos então irrepreensíveis, porque Deus vai nos mostrar e nós mesmos vamos corrigir os nossos caminhos. Irrepreensíveis. E também em paz, irmãos. Que tranquilidade, em paz. Paz com Deus, primeira coisa é paz com Deus. Vivendo em santo trato, em piedade, imaculados, por quê? Buscando a pureza no sangue de Jesus. Irrepreensíveis, porque quando nós erramos, o próprio Deus nos mostra, a gente já corrige o nosso erro, não precisa de outro vir nos corrigir, nós vamos viver então em paz. Primeiro, paz com Deus. Não tem coisa melhor do que ter paz com Deus, irmãos. E você deve ter já experimentou, tem experimentado isso, paz com Deus. Porque quando a gente está no caminho errado, há essa quebra dessa paz. Porque essa paz só Deus pode nos dar. A paz é a aprovação de Deus. A aprovação de Deus no nosso coração, porque nós estamos indo pelo caminho certo. Porque quando nós estamos no caminho errado, não temos paz, é tribulação, já começa dentro de cada um de nós, um conflito dentro de cada um de nós, a perturbação. E quando isso acontece, de ter essa paz, é porque nós estamos tendo a aprovação da parte de Deus, paz com Deus. E tendo paz com Deus, nós temos paz também com nossos irmãos, temos paz com os outros, porque a paz com Deus é de dentro para fora, não de fora para dentro. Então nós conseguimos ter paz com o outro, mesmo que o outro está em guerra, nós conseguimos ter paz, porque a paz ela é interior, essa paz com Deus. Vivendo dessa maneira, é dessa forma que Jesus quer nos encontrarmos, no dia da vinda dEle. Ele nos encontrando dessa forma, não tem como a gente se envergonhar, porque não vai nos encontrar do jeito que, como aquele pai de família, que quando ele sai, o pai ou a mãe mesmo, da dona da casa, né, que é mais a mãe que manda, que ela dá aquela limpada na casa e vai dar uma saída, falar para os filhos, quando eu voltar, quero ver tudo no lugar. Quando voltar, eu quero ver as coisas limpas. Ou se você também trabalha em algum lugar, onde que o patrão sai e deixa nas tuas mãos e fala, quando eu voltar, quero ver isso e isso dessa maneira. Da mesma forma foi Jesus, Ele foi e vai vir nos buscar e quer nos encontrar cada um de nós, ou encontrar-nos dessa maneira. Santo trato, santidade, meu irmão, busque a santidade, ser santo, indiferente dos outros. Não se preocupe que todo mundo está fazendo. Você tem que ser santo. Tem que ser uma santa mulher de Deus. Santo trato, piedade, amor para com as coisas de Deus. Faça com amor as coisas de Deus. Faça o seu melhor. Compaixão por aqueles que estão sofrendo. Tenha essa compaixão. E cultuar a Deus da maneira que Ele merece. Da maneira que Ele merece. Seja também imaculado ou imaculada. Se errou, você tem um endereço, sabe aonde limpar as suas vestes, se está manchada. O sangue de Jesus, confesse, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Irrepreensível, não precisa outro estar te corrigindo, peça orientação a Deus, ore ao Senhor, porque Deus vai te mostrar e você mesmo vai consertar o seu caminho, se outro precisar te dar essa direção. Sendo assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai tomar conta do seu coração.
E aí, irmãos, mesmo num tempo de tanta tribulação, mesmo num tempo de essa pandemia, essa situação que nós estamos vivendo, é possível ter paz. Quando a gente está bem com Deus, é possível ter paz, mesmo num tempo desse, de tanta aflição, de pessoas tão assim, de pessoas surtando. Tem pessoas aí que estão de um jeito assim, psicologicamente muito abaladas, muito abaladas. Não é que nós somos insensíveis, quando nós falamos aqui, piedade, temos compaixão com o sofrimento do outro. Só que quando nós estamos bem com Deus, nós conseguimos até ajudar o outro porque nós estamos em paz. Como é que um atribulado vai ajudar outro atribulado? É como a Bíblia fala, um cego guia outro cego? Não tem como. Você tem que estar em paz. E nesse momento, pessoas têm que ver paz no mundo. E essa paz tem que começar de cada um de nós que somos servos do Senhor. Mas para isso, primeiro com Deus. Paz com Deus, aí paz com o nosso semelhante, paz com este mundo. Encerrando então, e tende por salvação, o verso de número 15, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Tende, olha só, irmãos, e tende por salvação a longanimidade. Não é que Deus está demorando, mas Deus é longânimo. Longânimo, o que é? Esperando ainda aqueles que ainda há de salvação, que ainda não se entregaram, esperando esses se entregarem a Ele e fazer parte dessa igreja, para que Jesus possa voltar, porque Ele conhece os seus, nós não conhecemos, Ele conhece os seus. Assim, estando formado essa igreja espiritual de Cristo, Cristo cabeça, nós o corpo, e Jesus Cristo então volta para vir buscar essa igreja. Talvez possa pegar a cada um de nós, você que está me ouvindo na sua casa também, com vida ou não, mas a certeza é, mesmo que nós venhamos a partir desse mundo, a promessa não cai por terra. A Bíblia fala que os mortos em Cristo estarão primeiro. Nós, os vivos, seremos arrebatados a encontrar com eles nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O caminhar que nós estamos vendo aí, o caminhar da nossa história e tudo, e que nós estamos vendo acontecendo, né? Eu acredito que Jesus está às portas. Jesus às portas, que eu digo, o arrebatamento da igreja, né? Mas como o apóstolo Paulo falou, e não é errado falar, que ele falou assim, nós que estivermos vivos seremos arrebatados, ele se incluiu, mas não chegou o tempo dele, não tem nada errado nós falarmos que Jesus possa voltar no nosso tempo ainda, no nosso tempo ainda. Vamos ver, no caminhar da história que nós estamos vendo aí, tá bom? Mas, portanto, longanimidade de Deus, não é que Deus demora, é longanimidade, porque Deus está esperando ainda aqueles que são de salvação, realmente ouvir o Evangelho, e se entregarem a Jesus e receberem Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Meu irmão, se Jesus voltasse hoje, nós temos que ver assim, não sabemos o dia, não sabemos. Se Jesus voltasse hoje, como Ele iria te encontrar? Como Ele ia te encontrar? Você está da maneira que Pedro mostrou aqui para nós? Se não, sempre há uma oportunidade. Vimos de manhã, onde você está? Onde você está? Perguntou para Adão. Caim, seu semblante caído, irado, toma cuidado, Caim. O pecado já é às portas. Da mesma forma, Deus falando com você nesta noite, se você não se enquadra nessa condição de Jesus voltar e encontrar você dessa forma, confesse, ore a Deus, se coloque diante do Senhor, e esteja preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que Ele quer nos encontrar dessa maneira a qual eu explanei na mensagem. Vamos orar nesse momento, vamos pedir a Deus que Deus nos guarde, nos dê direção, que possamos sempre ter da parte de Deus a direção e obedecer, como nós falamos de manhã. Ele não vai pegar no nosso braço e jogar para lá e para cá não, Ele vai nos dar direção e vai deixar você decidir qual caminho que você vai querer seguir. Claro que o caminho que Ele tem para nós é o bem melhor, bem não tem comparação, e é isso que Ele espera de cada um de nós, obedecer os seus direcionamentos, obedecer. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer a nosso Deus, vamos orar, pedir sempre a Deus sabedoria e discernimento para trilharmos o caminho dEle e que Ele nos encontre de uma forma que venha a ser louvável a Ele e a nós também. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, por essa mensagem nesse momento.
Santo Deus, eu sou um primeiro, a qual quero, Deus, a não priorizar tanto coisas passageiras. Claro que nós vimos que são coisas perecíveis, que o Senhor nos permitiu ter, nossa casa, nosso carro, esse corpo, Deus, que eu tenho que cuidar sim. Mas nós aprendemos, ó Deus, que nós não devemos de adorar o nosso corpo, nós não devemos de endeusar-nos, nós não devemos de adorar a nossa casa, não devemos de adorar o nosso carro, devemos de adorar as pessoas, ó Pai, não devemos. O único que é digno de toda a nossa adoração é o Senhor. Aprendemos também que não devemos de amar as coisas, não devemos. Devemos de gostar dessas coisas, transitórias e passageiras, e amar as pessoas, ó Deus. Indiferente agora quer dizer, seja ela cristã ou não, porque todos são imagem e semelhança do Senhor, uns caídos, outros regenerados, e nós devemos de amar as pessoas, ó Pai. Então nos ajude a colocar em ordem essas coisas, como Pedro nos mostra ali, que todas as outras irão passar e pelo fogo serão queimadas. Então essas coisas que nós gostamos, se nós não tivermos os nossos corações nessas coisas, não vamos sofrer tanto. Então Deus, nos ajude a colocar as coisas no devido lugar, cuidar sim, mas não adorar nem amar. Agora amar as pessoas, adorar ao Senhor, e adorar da maneira que o Senhor merece, Senhor. Nos ajuda a ter santidade de vida, Senhor. Não permita-nos que venhamos a deixar que, principalmente pessoas que não tenham temor do Senhor, a imitarmos essas pessoas. Pelo contrário, sejamos diferentes dessas pessoas, ó Pai. Possamos também ser imaculados, irrepreensíveis, ó Deus, e viver em paz na Tua presença, em paz com o Senhor e em paz com nossos semelhantes. É dessa forma e dessa maneira que Jesus quer nos encontrar. E esse meu irmão que está na sua casa, Senhor, que de repente não está vivendo dessa forma, ajude ele também, Senhor, para que ele esteja preparado para encontrar com Jesus, que é da maneira que Pedro nos mostrou que devemos estar. Obrigado por tudo que o Senhor falou, e aquilo que eu não consegui transmitir de uma maneira clara, simples, que Teu Espírito Santo continue falando a cada coração, e mostrando para eles, ó Pai, a direção que o Senhor quer para a vida de cada um deles, ó Deus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor, esteja com todo o povo que chama pelo Teu nome, reunido aqui e em toda a face da terra. Amém, Senhor. Amém. Enxuga nossas lágrimas, nos faça compreender